queridos alunos do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, curso de Psicologia e Processos Básicos. Estou aqui muito feliz, batendo papo mais um com vocês. E dessa vez é módulo novo, atenção e desempenho. Muito bem. Então, a ideia básica central deste módulo, deste capítulo e do módulo, obviamente, é que, de alguma maneira, a nossa atenção vai afetar todas as outras funções básicas, todos os outros processos psicológicos básicos da mente humana. Então, o que eu estou afirmando para vocês logo de cara, a atenção talvez seja de todos os temas que devem ser estudados por um psicólogo que trabalha com o cognitivismo, por um psicólogo que trabalha com as neurociências, talvez seja o tema mais basal, mais simples, deixando de lado, evidentemente, as emoções, né? Então, se você for pensar nesses aspectos mais frios e racionais do ser humano, o que a gente pode dizer é que a atenção talvez seja o mais importante dos temas. Não é à toa que é um dos mais estudados em toda a ciência cognitiva, tá? É claro que eu preciso fazer um parênteses nesse momento para avisar para vocês que, apesar de eu ter dito que emoção estaria distinta ou separada de atenção, isso é meramente didático, né? Na hora do vamos ver, na hora que importa, para vocês terem uma ideia, coisas que afetivamente tocam melhor o nosso coração são aquelas que também nos chamam mais a atenção, né? Então, o que eu estou afirmando para vocês é que, de alguma maneira, existe uma relação intrínseca entre atenção e emoção. No entanto, o mais importante neste momento é pensar a atenção isoladamente, como um processo básico, e entendê-la como um processo básico, para que mais tarde você possa compreender de que maneira que o desempenho, o rendimento em diversas tarefas podem ser afetadas pela atenção. E é disso que se trata esse módulo, que é o módulo 5, a nossa quinta videoaula de Psicologia e Processos Básicos do Instituto de Psicologia da UERJ. Muito bem, vamos começar. Mais uma vez, eu sempre trago para vocês uma fala de alguém importante que vai falar sobre o construto que a gente está estudando no momento, e hoje não é diferente. Eu estou trazendo a fala aqui do Michael Posner, que é um professor da Universidade do Oregon. Ele é um dos meus ídolos acadêmicos na área da atenção, principalmente atenção visual, e o que ele vai afirmar é o seguinte: atenção é um processo dinâmico cujo foco muda de acordo com diferentes localizações espaciais e características dos objetos, conforme os objetivos comportamentais de um momento específico e conforme as demandas do ambiente. Esse é o Michael Posner, professor catedrático da Universidade do Oregon. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer para a gente? Que a atenção é exatamente essa nossa capacidade de alocar recursos cognitivos em certos aspectos do ambiente e, portanto, que demandam da gente esse nível maior de atenção. Tá? Digamos, hipoteticamente, que a gente esteja na rua, caminhando, normalmente. Tá? Ok? Beleza? A gente escuta um barulho muito alto. Oh, uma explosão. Qual vai ser a nossa primeira reação? Fazer escaneamento visual. Vou procurar de onde vem. Assim que a gente perceber pessoas correndo numa determinada direção, o que a gente vai fazer? A gente vai correr na mesma direção que as pessoas estão correndo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que nós vamos prestar atenção nas dicas que o ambiente nos dá, dada a importância que é a autopreservação numa situação como essa. Da mesma maneira, se nós estamos no meio de uma multidão e alguém grita o nosso nome, o fato de ele gritar o nosso nome faz com que a gente ressalte a atenção para aquela voz. Curiosamente, mesmo que essa mesma voz fale outros nomes, o nosso será sempre mais importante e aquele que, de fato, vai nos chamar a atenção. Então, de alguma maneira, existem diversos processos da atenção que fazem com que a gente aloque, pegue os nossos recursos cognitivos, a nossa energia mental e deposite em certo aspecto ou certo estímulo que está no ambiente, em detrimento a todos os outros demais. Tá? É disso que se trata a atenção, essa capacidade de focar em um objeto e, de alguma maneira, resistir à distração que os demais podem impor a esse objeto, ou a sua capacidade de manter o foco nesse objeto. Okay? Então, essa atenção é disso que o Michael Posner está falando, e o que ele está dizendo também é que, de alguma maneira, isso está associado a diversas características físicas do ambiente, como, por exemplo, a localização espacial. Tá? Então, dependendo da localização espacial, você tem mais ou menos facilidade de alocar a sua atenção naquele objeto, naquele estímulo. Evidentemente que
Quanto mais longe está o objeto, muito provavelmente mais difícil vai ser manter a sua atenção, seu foco de atenção naquele objeto. Quanto mais próximo esse objeto estiver, mais fácil fica de você conseguir manter alocada a sua atenção naquele objeto. Então, tem muita questão espacial, tem questões do estímulo, da característica do estímulo. Então, cores diferentes chamam mais atenção em certas condições do que outras cores, enfim. Então, são diversos aspectos que estão associados à atenção. Eu vou trazer para vocês as teorias mais básicas, a começar pela definição de dois tipos de atenção que a gente vai trabalhar conceitualmente e que são trabalhados em diversos artigos, diversos livros da literatura científica, que é a atenção seletiva e a atenção dividida. Então, a atenção seletiva, como a imagem esquerda está nos sugerindo, é essa nossa capacidade de selecionar um aspecto do ambiente, né? Nesse caso é o carro, em detrimento a todos os demais. Eu poderia, por exemplo, prestar atenção na mão, eu poderia prestar atenção na árvore, mas não, eu estou selecionando especificamente o carro. Então, o carro é o foco da minha atenção e nada mais atrapalharia, né? Pelo menos usando essa lente aí, nada mais atrapalharia o meu foco visual. Tá? Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de atenção dividida. Quando você está ali cozinhando e falando no telefone ao mesmo tempo, quando você está executando uma tarefa e executando outra ao mesmo tempo. Então, essa coisa de dividir a atenção, de alguma maneira, está nos dizendo que a gente precisa prestar atenção em mais de um estímulo ao mesmo tempo. E aí é uma questão temporal. Ao longo do tempo, eu estou prestando atenção em 2 estímulos, ou 3 estímulos, ou 4 estímulos, e aí vai variar de acordo com as demandas do ambiente. Tá? Então, atender o telefone e cozinhar ao mesmo tempo, são 2 estímulos que você precisa estar ali atento, né? Tanto a cozinha, tanto a comida, para não queimar, para não cortar o dedo, enfim, quanto aquilo que você está falando no telefone. Tá? Da mesma maneira, por exemplo, como dirigir e falar ao telefone. Então, dirigir e falar ao telefone também é aquilo que a gente chama de atenção dividida. Você está dividindo os seus recursos atencionais, um pouquinho para o telefone, um pouquinho para a direção. Tá? É diferente da atenção seletiva, que você só tem foco em um estímulo ou um grupo determinado de estímulos que são bastante homogêneos. Tá? Então, só para distinguir esses 2 construtos, porque a gente vai trabalhar com eles mais tarde. Para explicar como funciona a atenção humana, né, diversos teóricos falaram em diversos momentos ao longo da história da psicologia de como é que isso poderia funcionar. Existem diversas teorias, eu vou trazer as principais teorias, os principais modelos teóricos, como a gente chama no cognitivismo, os principais modelos teóricos que explicam os aspectos atencionais. O primeiro grande modelo teórico desenvolvido por Donald Broadbent, ainda na primeira metade do século XX, foi o conceito ou a teoria do gargalo atentivo. É a ideia que, de alguma maneira, diante de muitos estímulos, a gente tem algum tipo de comprometimento desses estímulos. Tá? Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa imagem, que vai ser uma imagem que vai exemplificar isso que eu estou falando. Reparem que uma das coisas principais que chama a nossa atenção é a presença desse alienígena conversando com essa moça de vestido roxo, né, violeta, enfim. Né? Então, ele está ali, batendo um papo ali com a moça que está ali com cara de entediada, provavelmente os assuntos do planeta dele não são tão interessantes para a moça quanto a gente acreditaria que seriam, né? Enfim, tem ali um rapaz sentado no sofá atrás do alienígena, ele está ali comendo alguma coisa e está provavelmente curtindo mais a conversa do alienígena do que a própria moça com quem o alienígena está conversando. Mas, apesar de tudo isso, existem muitas pessoas na sala. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Será que vocês, em algum momento, repararam que tem uma grávida na imagem? Pois eu vou dar um tempinho para vocês prestarem atenção na grávida da imagem. Pois é, muito bem. Vocês perceberam que agora a grávida está ali naquele cantinho do lado direito. Tem uma moça ali com a mão na barriga da grávida, que, aliás, cá entre nós é algo bastante curioso, dado que todo mundo parece que a barriga de grávida atrai as mãos alheias. Parece que é alguma coisa associada a magnetismo, alguma coisa associada aí à lei da gravidade, né? Então, o que eu estou falando para vocês, de alguma maneira, é que o fato de vocês criarem um gargalo no sentido de uma garrafa mesmo, é como se vocês pegassem uma garrafa, uma luneta, e olhassem pelo buraco da luneta, focando a atenção de vocês em um aspecto, que é o aspecto do alienígena. E na medida em que eu fui fazendo a descrição de diferentes aspectos da imagem, vocês foram transitando o seu foco atencional. Essa luneta, essa lupa, esse gargalo pelo qual você olha, ele foi transitando na imagem, na medida em que eu fui fazendo as diferentes descrições. Nesse sentido, é que quando você foca em determinado aspecto da imagem,
todos os outros ficam, de alguma maneira, negligenciados. Há menos recursos da atenção nos outros aspectos, em detrimento daquele que você está com foco. É isso que Donald Broadbent ensinou para a gente através da teoria do gargalo atentivo. E como é que ele pensou nisso, né? Talvez esse seja um ponto que é muito legal. Como é que ele chegou a essa conclusão de que a gente tem um gargalo, de que a gente, de alguma maneira, pega os nossos recursos atencionais, deposita em um estímulo e ignora todos os demais que estão em volta? Ele trouxe para a gente o que ele chama de cocktail party problem, ou o problema da festa do coquetel, né? Se a gente está numa festa, batendo papo com diversas pessoas, geralmente o que acontece é que a gente tem conversas paralelas. E olha só que coisa curiosa, nós, seres humanos, somos capazes de isolar somente a conversa que nós estamos tendo, fazendo que todas as outras conversas não sejam relevantes para a gente, a não ser aquela que estamos engajados naquele momento. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue alocar recursos numa conversa e ignorar todas as demais a tal ponto que essa conversa ela vira figura e todas as outras conversas viram fundo, tá? Como é que a gente consegue isso? Pois então, o Donald Broadbent vai propor a teoria do gargalo atentivo para explicar o cocktail party problem. Então, para ele, de alguma maneira, a mente humana se desenvolveu e foi construída para prestar atenção e alocar os seus recursos em determinados aspectos que são relevantes naquele momento. E com isso, você perde o foco em todos os outros aspectos que estão à sua volta, tá? A não ser, evidentemente, que haja algum interesse maior em outro aspecto que esteja presente à sua volta. E aí você consegue realocar os seus recursos do foco atencional. Mas isso não significa que você vai necessariamente prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, tá? O que você vai fazer é prestar atenção um pouquinho em uma, depois atenção um pouquinho em outra. No entanto, é importante dizer que a explicação do Donald Broadbent através do gargalo atentivo, ela não contempla todos os fenômenos atencionais, né? Na verdade, é muito curioso, porque se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente está conversando numa festa e uma conversa paralela chama mais a nossa atenção, a tal ponto que a gente perde o interesse na conversa que a gente está tendo e reorienta a nossa atenção para essa outra conversa, a ponto de se meter na outra conversa e deixar a pessoa com quem nós estamos interagindo falando sozinha, né? Isso acontece muitas vezes quando a gente está numa festa e, além de ser socialmente aceitável, o que é bastante curioso, né? A gente consegue essa reorientação, a gente consegue meio que ficar com a anteninha ligada nas conversas paralelas, apesar dessas conversas paralelas não serem exatamente o foco daquilo que a gente está prestando atenção quando a gente está conversando com alguém diretamente, né? Então, por que isso acontece? E de que maneira que a gente poderia explicar de maneira alternativa ao conceito e à teoria do Donald Broadbent. Para isso, eu preciso trazer outros dois teóricos, na verdade são três, mas enfim, vocês vão ver que são outras duas teorias para explicar o gargalo atentivo, mas primeiro vamos focar na teoria do Donald Broadbent. Vamos lá. O Donald Broadbent ele vai dizer que as informações, os estímulos, eles param numa espécie de buffer sensorial. O que seria esse buffer sensorial, né? Buffer é um conceito que vem da computação, que é exatamente essa memória de curtíssimo prazo entre uma informação e outra, entre um processamento e outro. No caso do buffer sensorial, o Donald Broadbent ele está se referindo ao fato da gente precisar processar os estímulos físicos para que eles se transformem em estímulos bioquímicos, sejam transmitidos para o cérebro até as nossas regiões sensoriais primárias, seja o córtex visual primário, córtex auditivo primário, córtex olfativo e assim por diante, né? Então, pensando dessa maneira, o tempo que leva de você receber essa informação física, processar essa informação física e chegar nos sistemas sensoriais do sistema nervoso central, é isso que ele vai chamar de buffer sensorial. Só que quando isso acontece, de alguma maneira, a nossa mente ela tem uma espécie de filtro para essas informações. Tá? Então, nem todas as informações sensoriais que são transformadas em bioquímicas para chegar no cérebro, elas de fato são processadas, elas passam por um filtro que o próprio Broadbent vai dizer que são filtros aprendidos ao longo da nossa vida e que serviram de alguma maneira, e que a gente aprendeu, enfim, na convivência, na experiência, e que serviram de alguma maneira, foram úteis de alguma maneira
quando houve a situação de ter uma quantidade muito grande de estímulos, a gente conseguiu selecionar corretamente aquele estímulo que a gente precisava selecionar. Então, esse filtro ele é desenvolvido na nossa mente, e a partir desse desenvolvimento desse filtro é que a gente traz à consciência esses conteúdos. Então, aquilo que alcança a nossa consciência através da nossa atenção é filtrado por esse filtro que é aprendido ao longo da nossa vida, e essas informações, elas são informações que vêm diretamente dos aspectos sensoriais, né, dos órgãos sensoriais. É como se, basicamente, para trazer a consciência, para que a gente possa perceber alguma coisa, né, no sentido de trazer a consciência alguma coisa, a única coisa que a gente precisasse, segundo o Donald Broadbent, seria o nosso filtro atencional, que é essa capacidade de barrar a maior parte das informações, centralizando e focalizando naquelas que são realmente ou supostamente relevantes para a gente naquele momento. Tá? E aí, quando eu falo de relevância, é que vem a teoria da Anne Treisman. A Anne Treisman, que é uma professora da Universidade da Califórnia, ela vai dizer o seguinte: olha, não é bem um buffer sensorial. Tá? De fato, nós temos os estímulos sensoriais, eles de fato chegam à nossa cognição, mas nós temos duas etapas de filtragem para que essa informação chegue à nossa consciência e a gente consiga prestar atenção em alguma coisa. Primeira etapa de filtragem, ela chama de filtro atenuante, é uma filtragem bottom-up. Em outras palavras, é uma filtragem que não é voluntária, tá? É uma filtragem automática, dependendo, de novo, da sua experiência, dependendo das suas relações com o mundo e com o meio. Então, de alguma maneira, esse conceito de filtro atenuante é muito semelhante ao conceito de filtro atencional do Donald Broadbent. Nos dois casos, é um processo automático que seleciona as informações que são mais relevantes e que vão ser trazidas à consciência. A grande questão para a Anne Treisman, e a grande diferença dela para a teoria do Donald Broadbent, é que, segundo ela, existe um segundo filtro, uma segunda etapa, que ela vai chamar de relevância semântica. Essa etapa ela é top-down. Então, nós, voluntariamente, vamos selecionar o assunto ou o estímulo que simbolicamente faz mais sentido para a gente naquele momento. Então, se eu estou tendo uma conversa com um grupo de pessoas e, eventualmente, uma pessoa chama a minha atenção por diversas razões, mas talvez principalmente pela relevância simbólica daquela pessoa, porque a conversa está mais agradável, enfim, não importa a razão, nós temos a capacidade de voluntariamente, por isso que é top-down, voluntariamente, eu seleciono aquela conversa, dada a sua relevância, e ao selecionar aquela conversa, eu mantenho aquela conversa na minha consciência, trazendo as demais para o nível do filtro atenuante, para o nível do bottom-up. Ok? Então, isso é voluntário, segundo a Anne Treisman, isso é feito de forma voluntária. Você escolhe a conversa que você vai ter, dada a relevância daquela conversa para você em termos simbólicos e abstratos. Okay? A grande diferença da teoria da Anne Treisman para a teoria do Deutsch é que eles discordam um pouco nessa ideia de que nós voluntariamente conseguimos escolher aquilo que tem mais relevância semântica. Vamos olhar para o modelo do Deutsch. Prestem bem atenção. Eles vão falar que existem os estímulos sensoriais, da mesma maneira que o Donald Broadbent, da mesma maneira que a Anne Treisman fala dos estímulos sensoriais. Eu só não coloquei ali porque uma quantidade de caixinhas ali da Anne Treisman, mas ela também fala. Só que para eles existe uma seleção semântica, e essa relevância semântica que a Anne Treisman fala, que é subconsciente. Ou seja, para o Deutsch, essa seleção semântica ela é bottom-up, ela não é top-down. Então, segundo eles, nós até temos algum nível de ingerência sobre as informações que chegam a gente até tem algum nível de voluntariedade em selecionar um grupo de informações. Mas quem vai realmente decidir, quem vai definir para onde eu vou orientar minha atenção durante uma conversa, vai ser esse processo subconsciente de seleção semântica. Então, de alguma maneira, para o Deutsch, não há o que se dizer em voluntariedade total e completa na hora de prestar atenção numa conversa. A gente meio que tem ali uma série de requisitos no nosso subconsciente para que a gente possa selecionar outras conversas que sejam mais interessantes ou mais relevantes semanticamente, e são exatamente esse processo subconsciente que vai me permitir reorientar a minha atenção
de uma conversa que já perdeu a relevância semântica para outra conversa que tem algum nível de relevância semântica, trazendo essa conversa, essa nova conversa à minha consciência. Então, reparem que são modelos muito semelhantes e que se diferenciam muito pouco, mas se diferenciam na busca de tentar explicar os diferentes fenômenos associados à percepção, principalmente à nossa orientação da atenção, do nosso foco atencional, nos mais diversos aspectos humanos da nossa cognição, das relações que a gente tem com o ambiente. Só que essas três teorias, esses três modelos teóricos, eles explicam a atenção de um modo geral, de um modo lato sensu, né? De um modo no sentido mais amplo. Quando a gente foca na atenção visual, a atenção visual é talvez o aspecto mais estudado pela literatura da ciência cognitiva quando o assunto é atenção. Então, a gente está falando de atenção visual e a maioria dos modelos de atenção visual, eles são transpostos para os outros sentidos, tá? E é disso que eu preciso falar com vocês agora, os aspectos e as teorias que fundamentam o conceito de atenção visual. Eu começo trazendo aquela teoria que é talvez a mais famosa da área da atenção visual, que é a teoria do holofote. A teoria do holofote ela foi desenvolvida pelo Michael Posner, aquele que eu mostrei para vocês inicialmente no vídeo, né? Ela foi desenvolvida inicialmente pelo Michael Posner, e o conceito dele é que o foco da nossa atenção depende das características físicas do nosso aparato visual. Então, o foco principal, central da nossa atenção também é o centro da nossa visão. Então, quando eu quero prestar atenção de fato em alguma coisa, eu vou centralizar aquele estímulo na minha visão. Aquilo que está no meio da minha visão é aquilo que eu estou realmente prestando atenção. E tudo que está em volta da minha visão seria aquilo que ele chama de zona de penumbra, ou área de penumbra. Então, o que seria a área de penumbra? Seria todo o resto que está aqui na minha visão periférica. Para o Michael Posner, portanto, o foco atencional, o foco na minha atenção visual, é o meio da minha visão, e o que está em volta na visão periférica seria chamado de penumbra. Daí eu trago essa imagem para vocês, que é uma imagem que meio que mostra para a gente como é que funciona a teoria do holofote. Você tem ali o espaço de foco, né, que é onde está o holofote, ali a lanterna, né, é o holofote do palco, e o artista ele está entrando, ele está deslizando para dentro do foco, ao passo de que a área de penumbra ela não é realmente visualizável, né? Quer dizer, você sabe, por exemplo, quando o artista ele ainda está na penumbra, você sabe que tem alguém ali, mas você não tem claridade de que é uma pessoa, né? Você só vai ter a claridade dessa pessoa, das características físicas dessa pessoa, depois que ele desliza para dentro do seu foco visual. Essa metáfora é a ideia central da teoria do Michael Posner, que é uma teoria física de atenção visual concreta. Não é, portanto, uma ideia metafísica ou uma ideia metafórica sobre foco. Mantenha o foco, foco, força e fé. Não é disso que se trata foco atencional quando a gente fala de atenção visual nas ciências cognitivas. Na verdade, o foco ele é o centro da sua visão, é aquilo que está de mais relevante em termos de estímulo para você naquele momento. Mas vocês hão de concordar comigo que quando a gente presta atenção em alguma coisa, quando a gente focaliza nessa coisa, a metáfora do holofote ou da lanterna não é lá a melhor metáfora possível para descrever o fenômeno, porque, de alguma maneira, seria a ideia de que, ok, eu foco a minha atenção e com isso eu ilumino, né? Eu dou mais luz para aquele estímulo que eu estou prestando mais atenção. Mas, de alguma maneira, significa também que eu vou colocar os outros estímulos com menos luz nessa área de penumbra, né? Então, outras metáforas foram pensadas para explicar, da mesma forma como o Posner explica a atenção visual através da teoria do holofote, mas com outros conceitos um pouquinho diferentes, né, que os diferentes níveis de iluminação ou de luminosidade. Então, a primeira grande teoria que tenta, semelhante ao Posner, explicar o fenômeno da atenção visual enquanto organização do espaço físico e dos estímulos físicos que estão na nossa visão, é a teoria do zoom. Tá? Então, olhando para essa imagem, é muito nítido aquilo que a teoria do zoom quer nos dizer. De alguma maneira, o centro da nossa visão vai aumentar a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa, de perceber os detalhes desse estímulo, ao passo que tudo que está em volta, ou seja, que a nossa visão periférica estaria de alguma maneira borrada, um pouco menos de informação,
Essa é a ideia da teoria do zoom. No entanto, existe uma outra teoria que é semelhante, mas vai dizer que a gente não tem um zoom só, ou seja, não é somente um centro da visão. Como nós temos dois olhos, nós somos capazes de ter diferentes centros de visão e, portanto, diferentes centros ou focos atencionais. É a teoria dos zooms múltiplos. Então, é essa ideia de que, de alguma maneira, nós conseguimos prestar atenção em certos estímulos do nosso ambiente, ao mesmo tempo considerando que nós temos essa capacidade de prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E com isso, essa coisa ou essas coisas que a gente está prestando atenção, elas ganham maior riqueza de detalhes, enquanto tudo que está fora do nosso foco atencional estaria também mais borrado ou menos detalhado. Então, no final das contas, essas teorias do zoom, elas também tentam explicar do ponto de vista físico, do ponto de vista espacial, da organização espacial visual que o nosso ambiente passa. A gente, inclusive, chama isso de atenção visoespacial, né? São teorias que explicam a atenção visoespacial. Está dentro do espectro da visão, mas, ao mesmo tempo, explicam como é que a gente seleciona estímulos fisicamente, como é que a gente foca o nosso olho em um estímulo, em um objeto ou em um grupo de objetos específicos, fazendo com que tudo que esteja à sua volta, de alguma maneira, fique menos atento, a gente presta menos atenção e isso vai dar menos detalhes àquilo que está à volta. Só que tudo que eu estou falando para vocês, obviamente, depende de evidências, né? No final das contas, uma das coisas que eu mais prezo na ciência são as evidências empíricas. Não adianta de nada eu hipotetizar, eu criar ideias, se essas ideias não são passíveis de serem testadas empiricamente e se elas não são capazes de ser demonstradas, ou seja, se elas não se sustentam quando deparadas com a realidade. E é disso que se trata quando a gente faz ciência. E eu vou trazer para vocês um exemplo que fundamenta esse conceito da orientação do foco da atenção do ponto de vista visoespacial. Então, a ideia é demonstrar para vocês que, de fato, a nossa atenção visual ela é espacial e ela depende de onde nós estamos focalizando, ou seja, onde é o centro da nossa visão e onde estão as informações. Se as informações estão, de alguma maneira, na periferia, que elas vão ficar, de alguma maneira, também comprometidas, ok? Então, esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês inicialmente. Vai ter outro, mas esse que eu quero trazer para vocês inicialmente, tá? Quando vocês leram o nosso texto, provavelmente vocês leram sobre o efeito Simon, que é a orientação da atenção visual. O conceito de orientação da atenção visual é que, de alguma maneira, você consegue orientar o centro da sua visão para diferentes estímulos de diferentes características visoespaciais. Nessas imagens que vocês estão vendo, o que a gente tem é um experimento, que é o experimento que está escrito no artigo que vocês estudaram. Okay? Nós temos atletas, jovens atletas, que estão de frente a uma tela bem grande, está sendo projetado ali a tela de um computador, né? E eles têm que prestar atenção naquele maisinho que está no meio da tela. Então, tem ali o que a gente chama de ponto de fixação. Por que ponto de fixação? Porque permite que o atleta preste atenção naquele ponto específico. Uniformes, os jogadores virtuais com diferentes uniformes apareciam do lado direito e do lado esquerdo da tela. Qual era a obrigação dos atletas que participaram do experimento? Toda vez que um jogador com o uniforme do mesmo time que eles jogavam aparecia do lado direito ou do lado esquerdo da tela, eles tinham que pressionar o pedal, e aí do lado direito aqui da imagem vocês podem ver o pedal ali, naquela simulação de campo verde, então tem dois pedais. Eles tinham que pisar no pedal referente ao lado em que o jogador do mesmo uniforme aparecia. Então, se o jogador do mesmo uniforme aparecia do lado direito, pisava-se no pedal direito. Se aparecia do lado esquerdo, pisava-se no pedal esquerdo. Porém, não eram só jogadores com o mesmo uniforme deles que apareciam. Outros jogadores virtuais, com uniformes diferentes, também apareciam. Mas, nesses casos, quando os uniformes eram diferentes, o atleta tinha que pressionar o pedal do lado contralateral. Como assim contralateral?
Se o jogador com uniforme diferente do dele aparecesse do lado direito, ele tinha que pressionar o pedal do lado esquerdo e vice-versa. Por que isso é importante? Isso é importante porque, no final das contas, explica e sinaliza para a gente o quanto que a orientação visual ou a orientação visoespacial está associada com a nossa capacidade de olhar para os lados diferentes do campo visual. Então, é algo de ordem física, de natureza física. E por quê? Porque quais são os dados, quais foram os resultados desse experimento? Toda vez que apareciam jogadores com o mesmo uniforme e você tinha que responder do mesmo lado, os atletas eram mais rápidos respondendo do que quando apareciam jogadores com outros uniformes e eles tinham que responder do lado contralateral, ou seja, do lado oposto. Isso mostra para a gente o quanto que nós nos preparamos e nós geramos potencial a partir de uma expectativa, né? E toda vez que a gente precisa modificar ou reorientar as ideias, principalmente reorientar o espaço físico à nossa frente, que a nossa visão nos permite, quando a gente precisa reorientar, quando a gente precisa desviar, isso é mais difícil de se fazer do que você ir para o mesmo lado. Percebe? Isso é uma evidência concreta daquilo que o Posner fala, de que a nossa atenção visual é uma atenção visoespacial e que tem como objetivo contemplar o nosso espaço físico que está à nossa volta e faz com que a gente foque a nossa atenção em certos aspectos do espaço físico, em detrimento a algo metafórico como o foco da atenção, mantenha o foco. Não se trata de algo metafórico, é algo extremamente concreto e fisicamente comprovado, né? Essa é a primeira lição, né, que a gente pode encontrar do artigo que vocês tiveram a oportunidade de ler. E eu tenho muito orgulho desse artigo, porque é um dos primeiros artigos que eu publiquei na minha carreira acadêmica, foi publicado na Ciências e Cognição, que é uma revista da UFRJ, é uma revista muito importante na área da psicologia cognitiva, e para mim foi realmente um orgulho ter publicado esse artigo com esse experimento, mostrando e replicando os dados da teoria do Michael Posner. Não é à toa que eu falei anteriormente, o Michael Posner é um dos meus ídolos acadêmicos, né? Porque ele traz uma teoria, ele desenvolve uma teoria que mais tarde, anos depois, eu consigo demonstrar empiricamente através do experimento com jogadores de futebol. Mas o efeito Simon, o teste de orientação da atenção espacial, visoespacial, ela não é, sem dúvida, o único paradigma possível para que a gente possa demonstrar o quanto que a organização do espaço físico visual é importante para a gente orientar a nossa atenção. Existe um outro teste que é extremamente famoso, que é o teste de Flanker. Esse teste é muito interessante. Reparem na imagem, tá? O que você precisa responder é a setinha que está no meio. Então, o que importa é a setinha que está no meio. O participante é solicitado para apertar o botão do lado esquerdo toda vez que a setinha estiver apontando para o lado esquerdo. E solicitado a apertar o botão do lado direito toda vez que a setinha estiver apontando para o lado direito. Nas situações congruentes, é mais fácil porque não há conflito visual na imagem, ou visoespacial. Por que espacial? Porque a gente está falando de lado esquerdo e lado direito. A gente está falando de lateralidade física, tá? Então, quando a gente olha para o aspecto congruente, ou para o fenômeno congruente, né, para a condição congruente, todas as setinhas estão apontando para o mesmo lado. Aqui, no caso, todas estão apontando para o lado esquerdo, fica mais fácil de você responder. Na segunda condição, que é a condição incongruente, as informações elas são conflituosas. Estão todas as setinhas apontando para o lado esquerdo e somente a do meio, que é aquela que você precisa responder, está apontando para o lado direito. Em situações conflituosas, no espaço físico, no ambiente físico, a nossa atenção fica também comprometida, porque a gente não consegue, de alguma maneira, orientar a nossa atenção especificamente para a setinha do meio. Então, as outras setinhas elas servem como distratores, elas nos distraem, e ao nos distrair, impactam na nossa capacidade de responder corretamente. Não é o caso da pessoa começar a errar, porque veio uma condição incongruente. Não é disso que se trata.
Na verdade, o que acontece nessas situações é que a pessoa simplesmente responde mais lentamente. Só isso, né? Então, a pessoa ela leva mais tempo para responder quando existem distratores no campo visual. O que significa que o nosso foco da visão, fisicamente, ele é maior do que a gente imagina, né? Estou falando aí do centro da nossa visão. Ele é maior do que a gente imagina. Ele é, sim, perturbado por diversas informações que aparecem na nossa visão periférica e que muitas vezes também adentram a nossa visão central. É mais ou menos o seguinte: é dizer que aquilo que está na penumbra não somente está na penumbra, mas também tem um pouquinho dessas informações dentro do foco visual. Essa é uma evidência concreta de que se trata de uma informação ou atenção visual, ela é um fenômeno de natureza física espacial, físico-espacial, a nossa atenção visoespacial. Tá? E aí, voltando aqui para a imagem, a gente tem a condição neutra, que é a condição aí que você não tem nenhum tipo de, nem ajuda, que seria a condição congruente, nem atrapalha, né, que seria a condição incongruente. E a última condição dos testes de Flanker estão associadas a esses xizinhos que aparecem. Então, apesar de você querer responder para o lado esquerdo, toda vez que você perceber que tem um xizinho acompanhando as setinhas, você simplesmente não pode apertar o botão para nenhum dos lados. Você deixa aquela etapa passar, né? E o que a gente percebeu, e o que as evidências das neurociências sugerem, é que o córtex pré-frontal ventromedial, que é essa região que está aí aparecendo para vocês em amarelinho, ela está envolvida com essa nossa capacidade de reorientar os aspectos tanto do congruente quanto do incongruente, quanto neutro, quanto na situação de você não responder à tarefa, né? Então, de alguma maneira, o que eu estou dizendo para vocês é que exatamente aquela via ventral que está influenciando diretamente a nossa capacidade de perceber, que é uma via top-down, é uma via voluntária. Então, prestar atenção, essa atenção visoespacial, que você se esforça para ter e que você responde às tarefas, aos estímulos visoespaciais, físicos, ela é voluntária. Você pode escolher onde você vai depositar a sua atenção visoespacial. Basta você orientar o seu foco visual para aquilo que você deseja. Mas no caso da atenção visual, se a gente for pensar, por exemplo, nos modelos que a gente estudou, tanto do Donald Broadbent, quanto da Anne Treisman, quanto do Deutsch, tem um aspecto muito relevante, que é o aspecto bottom-up, né? Todos eles basicamente privilegiam o bottom-up até que essa informação chegue à consciência. No entanto, que as evidências da atenção visoespacial, principalmente das tarefas Simon e Flanker Test, que eu mostrei para vocês, eles estão centrados principalmente numa atenção visoespacial que é voluntária, ela é top-down, né? Tanto os atletas quanto na situação do teste de Flanker, voluntariamente a pessoa presta atenção em certos aspectos e responde a esses aspectos que ela voluntariamente selecionou no seu campo espacial, físico-espacial. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a atenção visual tem dois tipos básicos e que podem ser diferenciados. Existe uma atenção visual que é bottom-up, que, portanto, tem a ver com características físicas dos objetos que estão no nosso campo visual, com informações a priori que a gente tem do nosso campo visual e com coisas que a gente aprendeu e que, portanto, automatizou a prestar atenção ou privilegiar esses estímulos em detrimento a outros no nosso campo visual. E isso a gente pode dizer que é uma espécie de atenção bottom-up, é uma atenção automatizada, tá? E ela pode ser explicada pela teoria do gargalo ou pela teoria da atenuação. Lembrando que o gargalo é do Donald Broadbent, a atenuação é mais a Anne Treisman, mas essa ideia de que nós temos certas informações que vão passar por um filtro, e esse filtro é um filtro que acontece ou que ocorre sem a nossa vontade, tá? A gente não escolhe o que está filtrando. Nós aprendemos, ao longo do nosso desenvolvimento, a filtrar certas informações
e trazer à nossa consciência outras informações. Isso significa que nem tudo daquilo que a gente sente, ou que seja, que chega em termos de sensação para a gente, vai chegar a ser processado pelo nosso sistema nervoso central. Tá? Significa, então, que as informações do ambiente elas são filtradas, tem diversos filtros na nossa mente que nos impedem de ter acesso à realidade total ou como um todo, que a gente poderia ter acesso caso nós não tivéssemos esses filtros. A grande questão é que não tem recurso cognitivo. O nosso cérebro não tem energia suficiente para processar tudo. Então ele precisa filtrar certas coisas e é exatamente ao longo do desenvolvimento que a gente vai escolhendo o que vai filtrar, porque a experiência nos diz o que é mais relevante e o que é menos relevante. Okay? Só que uma vez que essas informações cheguem no nosso campo visoespacial, aí sim a gente pode selecionar aquilo que a gente mais quer prestar atenção. Tá? E aí a gente faz isso de forma voluntária. A gente escolhe aquilo que nós vamos prestar atenção em detrimento a todas as outras coisas que potencialmente a gente poderia prestar atenção. E aí, nesse sentido, que a gente fala de atenção top-down. Nesse caso, é aquilo que o Michael Posner vai chamar de orientação da atenção. Então, a orientação da atenção é a nossa capacidade de pegar essa nossa atenção voluntária e selecionar um aspecto do ambiente em detrimento a todos os outros. Isso é top-down, isso é voluntário. Então, você tem tanto aspectos atencionais bottom-up, quanto top-down, quando se trata de atenção visual, e elas acontecem a partir desses conceitos. Do gargalho da atenuação, quando é bottom-up, da orientação da atenção, quando é top-down. Mais uma evidência que eu preciso trazer para vocês de que a atenção visoespacial ela é física, ela é concreta e dá para perceber, né? Além do efeito Simon, além do teste de Flanker, existe um problema que é um comprometimento nessas vias, principalmente nas vias do córtex pré-frontal, ventromedial ou ventrolateral. Tá? Quando alguém tem algum tipo de lesão nessas regiões do cérebro, o que pode acontecer é que essa pessoa não consiga mais prestar a atenção em uma das metades do seu campo visual. Não, mas como assim? Pois é. Essa pessoa tem a visão intacta, essa pessoa tem todo o sistema de processamento perceptual intacto, mas ela simplesmente não consegue prestar a atenção. Ela negligencia um dos lados. E aí vamos lembrar de hemisfério, né? M, metade, hemisfério, esfera, né? Então, hemisfério, metade da esfera. Quando a gente fala de M, campo visual, significa que é metade do campo visual. Esquerda ou direita. São os campos visuais que a gente tem. Nessas situações, nessas condições de lesão no cérebro, nessas regiões, ou algum tipo de comprometimento da atenção da pessoa, o que pode acontecer é aquilo que a gente chama de heminegligência. Então, vamos olhar aqui o que é a heminegligência. A heminegligência é quando a pessoa não consegue, de alguma maneira, perceber uma das metades do seu campo visual, mas que nenhuma das estruturas visuais, sensoriais ou de processamento da percepção estão comprometidos, geralmente estão associados a aspectos atencionais. Okay? Então, a primeira imagem aqui que vocês estão vendo é o teste do relógio. Nesse caso, fica nítido que a pessoa não conseguiu botar todos os números ao redor do relógio como deveria ser. Né? A pessoa ela colocou os números em uma das metades, no caso a metade direita. Né? Significa que ela tem algum tipo de negligência do lado esquerdo. Okay? Podemos dizer que a mesma pessoa, uma pessoa muito semelhante, que também tem negligência do lado esquerdo, fez essa tarefa de cópia de desenho. Tá? Em cima a gente tem o desenho como ele é, e embaixo o que a pessoa reproduziu. Repara que a pessoa somente reproduziu aquilo que está do lado direito do desenho. A cerquinha e a outra árvore que estão do lado esquerdo do desenho foi negligenciada pela pessoa. E é muito curioso, porque esse tipo de fenômeno também acontece com os animais. Então, esse aqui é um exemplo de heminegligência nos cachorros. Né? Você coloca aí um potinho de ração para o cachorro, ele só come uma das metades, ele não consegue perceber que existe outra metade no campo visual. E quando a gente fala de visão, quando a gente fala de atenção visual, uma das tarefas mais interessantes que a gente conhece, que a gente encontra, é a tarefa de busca visual.
Repara que na tarefa de busca visual é mais uma evidência de que a nossa atenção ela é visoespacial física, né? Então a gente seleciona ali aspectos físicos e vai nos orientando pelo espaço para poder encontrar as informações que a gente quer. Um dos principais exemplos disso é o onde está o Wall-E. Então, no caso do onde está o Wall-E, a gente procura, no meio de um monte de distratores, aquele que tem um estímulo físico com as principais características que a gente deseja, que é, no caso, o bonequinho lá, que é o Wall-E. Por isso que eu trouxe aqui um exemplo do onde está o Wall-E para vocês. E como eu sou uma pessoa boazinha, eu vou deixar vocês procurarem, pelo menos por algum tempo, tá? Então, agora, olhando aqui para a gente, então a busca visual é exatamente essa busca visoespacial ativa por um ou mais estímulos visuais com certas características físicas em meio a distratores. Antes de vocês prestarem atenção na imagem de onde está o Wall-E, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui abaixo, né? Fica muito fácil detectar que o objeto que eu estou querendo que vocês encontrem é esse X vermelho, né? Até porque a característica dele é absolutamente distinta de todos os demais estímulos. Então, no caso do lado direito, fica fácil. Mas existem certas regras para a busca visual, mesmo que voluntariamente você faça esse trabalho de escaneamento visual, né? Você tem essa procura ativa do objeto que você está procurando, ainda assim é algo difícil. Olha aqui para onde está o olho. Existem diferentes estratégias, né? Mas a verdade é que o artista, de forma muito inteligente, ele cria diversos distratores com as mesmas características do personagem para que você possa se confundir e não encontrá-lo, tá? Então você fica aí buscando a presença do personagem de alguma maneira e você leva um tempo. Mas repara que quando você faz essa busca visual, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse aspecto. Quando vocês fazem a busca visual pelo personagem, vocês usam o centro da sua atenção visual. Então vocês têm um foco, uma espécie de zoom, vocês colocam um zoom em uns dos personagens, fazendo que os outros personagens, mesmo que estejam dentro do seu campo visual, não recebam a devida atenção e estejam nessa área de menos informação, de menos detalhes, né, que o Michael Posner vai chamar de penumbra, ou na teoria do zoom, seria essa região que está mais borrada, está menos clara, está mais turva, né? Então, presta bem atenção aqui na imagem do onde está o Wall-E. Agora eu vou sinalizar o Wall-E para vocês, para ficar agora finalmente encontrado. Pronto, aí está. E também, quando eu sinalizo onde ele está, repara que vocês também orientam e fixam o seu olhar, o seu olho, no personagem, ignorando todo o resto, como, por exemplo, os barquinhos que estão no mar. Tá? Então é disso que se trata a busca visual. E busca visual é um exemplo nítido e claro que a nossa atenção visual ela é visoespacial e física. Nós buscamos características físicas e nós escaneamos o espaço visual para que a gente possa encontrar a resposta. E aí ficam algumas informações que eu acho que são interessantes para vocês, porque são algumas regras gerais, né, da busca visual e das informações que a gente pode encontrar em relação à própria busca visual. Tá? Então vamos olhar agora para essa série de imagens que eu vou mostrar para vocês. Primeira regra da busca visual é a regra da similaridade. Tá? Quanto mais parecidos são os objetos, mais difícil de vocês encontrá-los. Né? Então, nessa primeira imagem, em cima do lado esquerdo, eu quero que vocês encontrem o X vermelho, eu não quero que vocês encontrem a bolinha. Ok, provavelmente vocês encontraram o X vermelho, não é lá tão difícil assim, vocês não precisaram de tanto tempo para encontrar o X vermelho, mas reparem que a bolinha é aquela que é menos similar, que é menos parecida com os X. Né? Então, encontrar o X vermelho é um pouquinho mais difícil, leva um pouquinho mais de tempo do que encontrar a bolinha, porque a bolinha não tem nenhuma semelhança com os demais, ao passo que o X vermelho tem praticamente todas as semelhanças em termos espaciais, em termos físicos, que os demais, a não ser a cor. Né? A complexidade, então, quanto mais complexo é a tarefa, mais difícil de você encontrar no seu campo visual. Agora eu quero que vocês olhem para o quadradinho que está do lado direito desse que vocês acabaram de olhar, que só tem um X e uma bolinha. Tá? Então, é esse monte de X, S e T's. Tá? Eu quero que vocês encontrem o X vermelho no meio desse X
S's e T's. Muito bem, espero que vocês tenham encontrado o X vermelho. Se encontraram, eu vou sinalizar aqui para vocês. Esse X aí, ele está presente, mas, no entanto, há um grau maior de complexidade, né? Porque existem diversas informações, diversos estímulos, e esses estímulos eles são distratores muito poderosos quando a gente percebe que eles têm as mesmas cores e os mesmos formatos que os outros objetos. Tá? Então, quanto mais complexo é o estímulo, quanto mais desorganizado, quanto mais caótico é o estímulo, mais difícil de você encontrar o objeto no seu campo visual. Agora vamos para a diagonal esquerda, tá? Que é um monte desses L's, né? Pode dizer que são L's aí, pretinhos que estão aí nessa tela branca, nesse quadradinho branco, ok? Então, aí, nesses estímulos, eu quero que vocês encontrem o T. Tem um T aí. Muito bem, eu acho que vocês encontraram o T, mas é muito difícil vocês encontrarem o T, né, aí, apesar dele nitidamente ser um T, em detrimento aos outros demais que não o são, né, por causa do conceito de rotação. Se você tem rotação, fica muito difícil de você encontrar em todos esses estímulos, fica muito difícil porque quando você rotaciona, você atrapalha cognitivamente a sua capacidade de fazer busca visual. E aí, para acabar, a gente arrasa com tudo, pega o conceito de similaridade, acaba com a similaridade, a gente aumenta o nível de complexidade, a gente gera rotação e, para terminar, o conceito de familiaridade. Eu vou pedir para vocês encontrarem o único objeto aí, ou a única combinação que tem roxo. Ok, provavelmente vocês encontraram a única combinação que tem roxo, né? Mas é muito curioso como vocês não conhecem essas formas, né? Quer dizer, essas formas são formas geométricas, enfim, mas elas não são familiares, como, por exemplo, uma letra, né? Que aconteceu em todos os outros quadrinhos, né? Então, nesse caso especificamente, fica mais difícil porque você tem menos familiaridade com esses estímulos. Então, ao não ter menos familiaridade com os estímulos, isso faz com que, de alguma maneira, você tenha mais dificuldade na busca visual. Quanto menos familiar o estímulo mais difícil a sua busca visual nessas situações. Essas são algumas regras para a busca visual que são muito interessantes e que servem para a gente compreender o quanto que as características físicas do objeto podem influenciar a nossa própria atenção, né? Então, a nossa capacidade de prestar atenção nos objetos, a nossa capacidade de focar a atenção em certos aspectos e certas características que os objetos do nosso campo visual apresentam, dependem também de certas regras que esses estímulos vão impor para a gente. Tá? Então, quando a gente está fazendo busca visual, quando a gente está fazendo outras tarefas atencionais, é isso que acontece. E é muito curioso, porque quando você está fazendo busca visual, a última coisa que você quer é alguém te pentelhando, alguém conversando, falando no teu ouvido, alguém te catucando, né? A última coisa que você quer. Você está focado naquela tarefa porque ela está exigindo praticamente todos os seus recursos cognitivos, todos os seus recursos em termos de energia do seu cérebro, em termos de energia para você poder realizar essa tarefa, né? O que nos leva ao nosso próximo assunto, e talvez o último assunto, quando a gente fala de atenção e desempenho. Finalmente eu vou falar de desempenho. Porque até agora eu vim falando de atenção e o quanto que a atenção vai, de alguma maneira, afetar a nossa capacidade de tomar decisões, né, em relação ao mundo que a gente está vendo, ao nosso mundo sensível visual. Mas no mundo de hoje, não é só de estímulos visuais que a gente vive, a gente às vezes precisa fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E é isso que a gente chama de atenção intermodal. Modal de modo, que é a ideia de que você está usando diferentes tipos de atenção, dependendo dos diferentes inputs sensoriais que você tem, tudo ao mesmo tempo. Então, se você está ouvindo alguma coisa, vendo outra, cheirando outra, você consegue, de alguma maneira, prestar atenção em todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E aí vamos ver o que as evidências científicas dizem sobre isso. Eu vou ler alguns relatos aqui para vocês, tá? Então, em relação a diferentes inputs sensoriais, tanto são diferentes entradas em termos de sentidos, olfato, paladar, audição e etc. Tá? Deixa um mito aí.
Qual é esse mito? Executar várias tarefas nos permite terminar mais tarefas dentro de um dia de trabalho de 8 horas. Tá? A verdade, segundo Adler e Benjamin Fitch, de 2012, né, da Universidade de Nova York, da cidade de Nova York, a produtividade ela é mais alta quando o sujeito está fazendo múltiplas tarefas sem excessos, mas em termos de qualidade. O desempenho cai na medida em que há muitas tarefas. Tá? Então, em outras palavras, se você fizer muita coisa ao mesmo tempo, sim, vai ter comprometimento na sua capacidade de fazer essas tarefas. Esse conceito do multitasking, né, múltiplas tarefas ao mesmo tempo, ela não se sustenta empiricamente, cientificamente, quando você faz muitas tarefas, quando você assume um monte de responsabilidades ao mesmo tempo. Então, você precisa de uma quantidade moderada, né? Tá ali claramente. A coisa ela é moderada, ela tem um nível médio aí que você consegue lidar e que você consegue realizar. Agora, quando se fala de qualidade, não adianta pensar em multitasking, multitarefa, porque qualidade demanda atenção focal, atenção seletiva. Atenção dividida, ela não gera qualidade, ela não gera desempenho. Bom desempenho é aquele que você foca em uma coisa só de cada vez, tá? Essas são as evidências que estão trazendo, vamos trazer um pouquinho mais de informação sobre esses conceitos, tá? Então, existe um outro mito, né? São aquelas pessoas ou aqueles que têm a habilidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo e alterná-las de maneira rápida. A ideia é de que, de alguma maneira, você está ali realizando uma determinada tarefa, você está ali fazendo um trabalho, e você consegue alternar para outro trabalho rapidamente, e consegue rapidamente mudar o foco da sua atenção para essa outra tarefa, né? A tal da orientação da atenção. Você consegue reorientar para outra tarefa, depois você volta para aquela, você fica revezando, e isso é fácil para você, isso é algo natural. Isso é um mito, ok? Qual é a verdade por trás do mito? Não há ninguém realmente multitarefas, mas uma mudança contínua e seriada do foco da atenção em diversas tarefas que estão acontecendo paralelamente. Isso é o que o Fisher e o Peslow encontraram em 2015, ambos da Universidade de Harvard. Então, o que eu estou falando sobre multitarefas, meus queridos alunos, é o seguinte: não é que você não possa ser multitarefas, que você não possa ser multitask, e que, de alguma maneira, ser multitask vai necessariamente comprometer o seu desempenho nas suas tarefas cotidianas, tá? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não dá para exagerar, tá? Se você busca qualidade, então, eu quero excelência, eu quero qualidade, eu quero o máximo de desempenho possível em termos de qualidade, não pode fazer nada junto ao mesmo tempo. Não pode, não pode. Agora, se você quer ter um nível de produtividade, ou seja, eu quero realizar 3 coisas ao mesmo tempo, 2 coisas ao mesmo tempo, com uma qualidade mediana, porque a qualidade mediana é suficiente, né, para entregar aquilo que eu quero, aí você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas lembra, você não vai conseguir fazer as 2 coisas realmente ao mesmo tempo. O que você vai fazer é, você vai ficar alternando entre uma e outra. Passa um pouquinho isso aqui, passa um pouquinho aquilo ali. Passa um pouquinho isso aqui, passa um pouquinho aquilo ali. O que você vai ter no final? Um resultado mediano para as 2. Tá? Agora, se você pegar muita tarefa, você pegar muita coisa para fazer, não, eu estou atendendo o telefone, cozinhando, estudando e assistindo a TV. Esquece. Vai ser tudo péssimo. Tudo vai ficar ruim. É a mesma ideia de dirigir enquanto você fala ao telefone. Né? Se você está ali falando frivolidade enquanto você está dirigindo, né? Você não está ali prestando muita atenção no que você está falando, até não tem muito problema. O problema é se você estiver ao telefone, segurando fisicamente o telefone, isso já compromete a sua mobilidade motora, e você ainda acrescenta a esse detalhe o fato de você estar realmente prestando atenção na conversa. Se você realmente estiver prestando atenção na conversa, isso vai comprometer a sua capacidade de tomar decisão no trânsito. Ok? Então, não há essa ideia de, não, mas falar no telefone não tem problema e etc. Não é verdade, tá? As evidências são muito claras nesse sentido. E é muito importante entender que quando a gente está dirigindo, a gente precisa de alto desempenho, a gente precisa de excelência quando a gente está dirigindo no trânsito, porque existem vidas ali no nosso entorno e que podem ser perdidas se a gente não der o nosso máximo
o tempo todo quando a gente está dirigindo o nosso veículo, tá? Então, nesse sentido, a ideia de multitask ela é muito condicional a certas condições de temperatura e pressão. Não dá para dizer que ser multitask é bom o tempo todo. Pelo contrário, se você está buscando excelência, ser multitask seria péssimo. Ok? Então, só para ficar claro para vocês, não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro. O que eu estou dizendo é que não vale a pena ser multitask se você está buscando excelência, mas se você precisa entregar alguma coisa e essa coisa pode ser mediana, pode estar ali no meio, aí sim você usa essa capacidade multitask que você vai conseguir entregar mais rapidamente. E aí eu termino com uma fala de uma das pessoas que eu mais admiro nas artes cênicas, que é a Helena Bonham Carter. Ela vai dizer o seguinte: multitasking, I can even do two things at once. I can even do one thing at once. O que ela está falando? Multitarefa? Eu não consigo nem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu não consigo nem fazer uma coisa ao mesmo tempo. Essa é Helena Carter, uma das maiores atrizes de Hollywood, uma pessoa maravilhosa e que ensina pra gente que quando você quer buscar excelência, quando você quer buscar o maior nível de desempenho possível em uma tarefa, você não pode fazer nada em paralelo. A sua dedicação tem que ser integral e exclusiva para essa tarefa, porque a quantidade de recursos que a nossa atenção tem, a quantidade de energia que o nosso cérebro tem para gastar, ela é limitada. Então, se você gastar essa energia em um monte de coisas ao mesmo tempo, tudo que sair vai sair de medíocre para baixo. Espero que eu tenha sido claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, ou da videoaula de hoje. E assim termina esse módulo, que é o módulo da atenção e do desempenho. Um beijo no coração de todos. Fui!